Muito bem, gente. Então, agora a gente continuando a nossa apresentação, vou mostrar para vocês aí que a gente estava falando sobre a penicilina, que é um fungo, né? Então, o micro-organismo também pode ser usado na indústria farmacêutica. E esse é só um exemplo. Tem, assim, uma variedade de maneiras que os micro-organismos ajudam a sintetizar drogas, a sintetizar remédios, a produzir, por exemplo, insulina. Tem muita coisa aí que está nesse mundo da farmácia, né? Que os micro-organismos ajudam. Tenho aqui também um outro exemplo que é a produção de energia. Quando se descobre um lugar que tem petróleo, é um lugar muito valioso, né? Quem descobre petróleo fica rico. Porque o petróleo, ele é fonte de quê, gente? O que que o petróleo produz? Aí os meninos, Pedro, Luca, Samuel, o que que faz com o petróleo? Ele produz a gasolina, o diesel, Uhum. Então, eles são ah, energia. usados para combustível, né? Para energia. Sabem que para produzir petróleo é necessário que existam bactérias que ajudam a decompor restos de animais, plantas, e aí, dentro dos oceanos, o plâncton também, né? E aí, através dessa decomposição da bactéria, é que é criado esta matéria-prima da energia. Então, o petróleo, ele é formado por causa que existe bactéria, tá? Então, ela tem essa aí, essa função. Nós vimos que o microscópio foi inventado por este homem aí, e ele inventou esse primeiro microscópio. Parece uma tábua com Pau. né, com uma coisa bem fininha na ponta. Então, gente, através desse instrumento, ele descobriu os micro-organismos e a célula. Então, essa aí foi a primeira descoberta, foi o primeiro utensílio que descobriram os micro-organismos, tá? Temos também o exemplo de Pasteur. Esse homem chama Louis Pasteur, ele é um francês e ele foi quem percebeu que existia, que a fermentação das coisas, né, a putrefação, ou seja, o estado de apodrecimento, vinha por causa de micro-organismos. Se um bichinho morre, né? Um passarinho morre, logo ele começa a apodrecer, né? A se Uhum. decompor. Então, isso é causado por quem? Pelas bactérias, pelos Pelas bactérias. organismos. Isso. E a fermentação? A fermentação, ele também descobriu que era por causa dos micro-organismos. Então, a microbiologia, que é o estudo, a área de estudo da biologia que estuda os micro-organismos, quem fez surgir foi esse homem aí, esse químico francês, Louis Pasteur. E a gente sabe que hoje tem o leite pasteurizado, né? Tem aí muita coisa que na indústria alimentícia eles usam em homenagem aí ao nome Pasteur, surgiu o nome pasteurizado, que significa sem, quando um leite é pasteurizado, ele é sem micro-organismos, tá? O que a gente pode observar e concluir? Que nós somos rodeados por esses micro-organismos, pelos micróbios, mas a maioria deles são inofensivos e alguns podem sim provocar doença, né? Então, quando a gente fala de micro-organismos, a gente tem que ter essa ideia de que nem sempre eles nos fazem mal, tá? E que é interessante a gente conhecer sobre eles, ok? Bom, aqui, ok. Tenho aqui uma imagem, um videozinho, que vai mostrar para vocês como que acontece dentro do nosso corpo quando entra, por exemplo, uma bactéria. Quais são as partes do corpo responsáveis por, por atacar esses micro-organismos quando eles entram na nossa célula?
Alguém sabe? Glóbulo branco. Glóbulo branco. Uhum, isso mesmo. Então, os glóbulos brancos, eles vão, de certa maneira, atacar, né? E como que acontece esse ataque, né? A gente fala assim com as crianças menores, ah, são soldadinhos do nosso corpo. Será que existe uma guerra mesmo? Esse soldado, 24 horas. uhum, constantemente. Então, vou mostrar agora para vocês, só um minutinho, que eu vou mostrar um vídeo que mostra esse ataque, né? Dos glóbulos brancos com os micro-organismos. Então, vamos ver aí quem que é o micro-organismo e quem é o glóbulo branco. Conseguiram perceber a perseguição? Aham. E agora, o que que aconteceu, gente? Ele, a gente fala o nome é fagocitou, mas na verdade ele engoliu, né? É como se ele tivesse abraçado a bactéria. Essas duas bolinhas pretinhas que estão aí tentando fugir são bactérias. E esse grandão aí é um glóbulo branco, que tem a função de fagocitar, que a gente fala, né? Que é de comer, de englobar a bactéria. Então, esse, Uhum. vou passar de novo para quem não conseguiu ver, ó. Ó o pretinho, as duas bolinhas aí, ó. Tem mais que uma, né? Mas ele tá correndo atrás de uma. E é assim, o corpo vai lutando para acabar com o que faz mal, né? Aí agora você vai ver ele vai isso, entrou, pronto. Aí ele para da perseguição e vai fazer a fagocitose, né? Que é a digestão do micro-organismo, tá? Vocês sabem que todo mundo aqui, eu acho que tem a ideia de que açúcar não faz bem, né? Vocês sabem que o açúcar, uma colherzinha de açúcar, ele diminui em 11 células de defesa do nosso corpo. Ele mata 11 células de defesa do nosso corpo, né? Então, a açúcar, ela atrapalha esses soldadinhos de trabalhar contra as bactérias, os vírus, tudo que entra no nosso corpo, tá? Muito bem, gente. Falta alguns minutinhos para a aula. Eu queria que vocês pegassem a apostila. Vamos lá, na página que tem aquelas duas células, a célula animal e a vegetal, para a gente fazer ali mais algumas considerações em relação a isso. Aí nós já escrevemos, você já deixou escrito qual que é a célula vegetal e animal, certo? Ok. Agora, o próximo conceito que a gente vai colocar, a gente deixou na aula passada escrito as três partes que compõem a célula, né? Membrana, citoplasma e o núcleo. Agora você vai dividir, o próximo tópico é escrever assim, ó. Existem dois tipos de células. As procariontes, aí você escreve só assim, existem dois tipos de células, um, procariontes, dois, eucariontes, tá? E que é pra escrever mesmo? Existem dois tipos de células, ou você pode abreviar, dois tipos de células, procariontes e eucariontes. Ou são as células mesmo, professora? É procarionte, pro de Uhum. probiótico, Em procarionte que página? e eucarionte. É a página em que tem o desenho das duas células, a vegetal e a animal, uma verde e uma azul.
A penúltima, quase. Isso. Então, quem já terminou essa parte, queria explicar o seguinte: a célula procarionte, ela não tem um núcleo protegido por uma membrana. A gente viu aí que a célula tem a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, a célula procarionte, você coloca aí a explicação, dois pontinhos. Ela não tem uma membrana nuclear. Ela não tem uma membrana que protege o material genético, o DNA, tá? Isso. Bomba nuclear, lembramos, né? Tudo a ver com núcleo, né? Tudo tem núcleo. Aham. E E a eucarionte é o quê? a eucarionte, ela tem uma membrana celular, membrana nuclear. Tia, como é que eu escrevo primeiro mesmo? O procarionte? Não tem membrana nuclear. Certo, gente? Então, a eucarionte, você vai escrever a definição dela assim, ó. Tem membrana nuclear. Eu vou colocar aqui um desenho de uma célula procarionte e uma célula eucarionte, para vocês verem a diferença. Procarionte. É procarionte, não porcarionte. Oi? Você disse porcarionte. É PRO, pro. Ah, tá. Muito bem. Vou mostrar para vocês a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte agora. E você vai desenhar aí bem pequenininho, só para você lembrar a diferença de cada um, tá? Olha só, gente, esse daqui que eu estou mostrando para vocês, que é verdinho, que parece que é todo peludinho, essa aqui é a célula procarionte. Qual que é a diferença, então, de uma para outra? A procarionte não tem núcleo. O núcleo, na verdade, ele não tem a membrana do núcleo, porque ele tem material genético, ele tem DNA. E o azul escuro lá dentro dele é o DNA todo, em qualquer lugar da célula, tá? E a outra, que é a eucarionte, é a célula que tem núcleo, que tem um núcleo com uma membrana protegida. Na verdade, os dois têm material genético, que é a informação, né? Mas só um Tia, tem a membrana. Oi, Valentina. é pra gente desenhar as duas que estão na foto? E com os detalhes também? Não, não. Só você pode desenhar aí a procarionte, porque a eucarionte, gente, você já tem o desenho dela lá em cima, que são essas duas, Uhum. vegetal e animal, tá? Só desenha a procarionte. Só um esquemazinho para você lembrar de como que é. Não precisa de colocar todos os detalhes, não, ok? Ah, vocês sabem que a gente, na célula, tem sempre quem vai mandar, né? O chefe da célula. E o chefe da célula é o DNA.
é ele que comanda todas as funções da célula. Imagina aí o dono de uma fábrica, ele tem muito trabalho para fazer, ele vai coordenar, ele vai mandar o que que vai cada um fazer em cada máquina. Quem faz isso é o DNA. O DNA da célula procarionte está todo no citoplasma, sem ter nenhuma proteção. Ele não tem nenhuma sala, nem um escritório. Ele não tem escritório, então ele está em todo lugar da fábrica. Agora, a célula eucarionte, essa fábrica tem uma sala muito reservada e protege o material genético, que é essa membrana nuclear, tá? Por que que vem esse nome carionte? Porque a sala, essa membrana do núcleo, chama carioteca. É um nome a mais que mais para frente a gente vai aprender quando a gente estiver estudando mais o núcleo, só para ir já acostumando. Então, a carioteca é o nome da salinha, que é o nome da membrana onde fica o material genético, o DNA, certo? Todo mundo conseguiu fazer aí a ilustração da célula procarionte? Deu certo, Valentina? Sim, conseguimos sim. Ok. Mas- Muito bem, gente. É, Por hoje é essa matéria que a gente tem. Ok, Maria também conseguiu. Então, por hoje é essa matéria que a tia vai passar para vocês. Quem não fez a redação, mais uma vez, vou lembrar para fazerem, tá? Semana que vem a gente começa com um novo conteúdo do que está ali dentro da célula. A gente vai estudar muito sobre o núcleo também, umas coisas interessantes. E eu queria que vocês falassem a redação antes da gente começar na aula que vem, tá bom? Tá. É. Certo. Vou mandar o próximo material até domingo, que a gente vai usar na aula que vem, que já é o próximo mês. Então, a gente está concluindo Tá, essa apostila de agora, e no mês que vem a gente vai ter um próximo material para a próxima apostila, para próximo mês, ok? tá. Muito bem. Vamos então finalizar a nossa aula com uma oração. Quem poderia orar para a gente? Vamos lá. Eu posso orar. Ok, Luca, ora para a gente, por favor. Ó. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelo dia e obrigado por essa aula que podemos aprender mais sobre Ti e sobre as Tuas obras. Nos ajude a cuidar do nosso corpo e a aprender mais sempre sobre Ti e sobre as Tuas obras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, gente, então, um abraço para todo mundo. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. É. Faz parte da